Vamos à palavra. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 43. Isaías 43, e nós vamos ler o versículo 1 e 2, e a parte que nós chamamos a parte A do versículo 3. Isaías 43, 1, 2 e 3, sendo que o 3 a parte A. O tema dessa mensagem é Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Lerei a versão da tela. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus. Até aí, meus irmãos. Vamos orar um pouco mais? Pai bendito, preciso da tua graça sobre a minha vida, sobre a minha voz, sobre a minha mente, sobre o meu coração, para entregar aquilo que o Senhor me confiou durante esses dias, recebendo essa mensagem, para que eu possa explaná-la com fidelidade às Escrituras, e que ela alcance os corações, as vidas, como é próprio da palavra. Me ajuda, Senhor, a fazer isso na dependência do Teu Espírito Santo. Eu oro, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. O profeta Isaías, é bom que falemos um pouco dele, porque talvez ele não escreveu o livro todo. Os estudiosos, biblicistas, dizem que o final do livro de Isaías, é possível que não foi ele que escreveu, mas enfim. Quem foi o profeta Isaías, autor dessas palavras aí em Isaías 43? Ele tem uma citação no Talmud, não é? Que é um livro judaico, Talmud, afirma que Amós, pai de Isaías, Isaías era filho de Amós, e Amós era irmão do rei Uzias. Aquele rei Uzias que ele fala lá no capítulo 6 do livro de Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então, Uzias era, segundo o Talmud, e ninguém melhor do que o Talmud para falar, porque é uma literatura hebraica, judaica, não é? E Uzias era tio, então, de Isaías. Isaías era um profeta que nós chamamos de palaciano, ou seja, ele tinha acesso ao palácio. Justamente agora entendemos um pouco mais, porque ele era parente do rei Uzias. E nós então temos essa primeira citação. Ele profetizou durante os reinados de Uzias, de Jotão, de Acás e de Ezequias. No capítulo 1 do versículo 1 de Isaías, tem justamente isso. Ele alcançou esses reis, foi um ministério profético duradouro, né? E alcançou desde Uzias até o Ezequias. No rei Ezequias, ou durante o reinado de Ezequias, esse episódio em relação à invasão do reino do sul, que ele fazia parte, por Senaqueribe, né? E temos ali em Isaías 37, um grande milagre, 36, 37, ocorrido por intermédio de Deus, a mão poderosa de Deus, realizando no povo do sul, no reino do sul, essa questão maravilhosa, porque nós que somos afeitos à leitura da Bíblia, sabemos o que Deus ali operou. Porque Senaqueribe, através de Rabsaque, que era o seu oficial, ele chega diante do povo de Israel, e eles leem uma carta em hebraico, na língua do povo, dizendo: olha, nós vamos chegar aqui, vamos invadir, e ninguém resista. Não pensem que o Deus de vocês, eles vai poder livrar. Quem é esse Deus que pode livrar vocês? Isso foi dito através de uma carta, não é? Foi enviada ao rei, e o rei Ezequias, nós sabemos que ele foi ao templo, apresentou, não é, aquela carta diante do Senhor, e foi algo assim maravilhoso, porque essa luta foi a luta que foi travada não com Israel,
o povo de Israel, mas foi travada com o próprio Deus. Deus fez com que aqueles que pretendiam invadir saíssem dali, né, de forma assustadora, porque muitos homens, de forma milagrosa, né, eles foram atacados, e a Bíblia diz que foi um anjo do Senhor que fez isso e eles bateram em retirada. Então esse é um pouco do contexto, né, do profeta Isaías. E o tema, assim diz o Senhor, ele ocorre cerca de 276 vezes na Bíblia, irmãos. É bom, é muito. Assim diz o Senhor, cerca de 276 vezes nas Escrituras. E no livro de Jeremias, o profeta Jeremias, ocorre uma quantidade considerável, 141 vezes. Ocorre o assim diz o Senhor no livro do profeta Jeremias, que foi contemporâneo ali também de Isaías. A expressão assim diz o Senhor, ela aparece a primeira vez no livro de Êxodo, quando Moisés recebe o encargo, a missão de ir até Faraó para que dissesse que liberasse o povo para ir até o deserto, né, cultuar o Senhor. Na realidade era libertando o povo. E essa expressão está presente lá no livro de Êxodo pela primeira vez. Assim diz o Senhor. E ela ocorre no Antigo Testamento pela última vez, no final, através de Malaquias, que foi o último profeta do Antigo Testamento. A frase, irmãos, assim diz o Senhor, declara que a origem dessa mensagem, o profeta quando usava assim diz o Senhor, a palavra não era dele, não era em nome dele. Era como a própria expressão diz, era Deus falando ao povo, e não o profeta ao seu bel prazer, levando uma mensagem que ele achasse que o povo estava querendo, não é? Então, era um selo da profecia, o assim diz o Senhor. Os profetas, eles levantavam, os profetas de Deus, que tinham profetas que não eram, como até hoje tem, gente que se levanta em nome de Deus, mas não usa o assim diz o Senhor, e se usar, está usando de forma equivocada, incoerente, errônea, porque a profecia não se coaduna com aquilo que Deus falou. Mas quando o profeta de Deus, ele levantava no meio do povo e dizia, olha, assim diz o Senhor, aquilo que ele falou, olha aí a questão, tinha que se cumprir. Não era um prognóstico, não era uma adivinhação, como a gente vê, parece que cada ano, quando chega o final de ano, para um outro ano, você e eu ouvimos, né? E a mídia televisiva, radiofônica, dá um espaço grande para que esses prognosticadores, esses adivinhadores falem sobre como vai ser a nossa nação no ano seguinte. Não são estudos científicos, não. São questões pautadas em questões até que a Bíblia condena. E nós sabemos que não era assim com os profetas de Deus, porque eles tinham que usar o assim diz o Senhor, e aquilo que eles falavam, a profecia que eles diziam, tinha que se cumprir cabalmente. E se não se cumprisse, irmãos, a lei dizia que esse profeta ele deveria ser morto, porque ele vaticinou, ele profetizou sobre algo que não aconteceu, então foi uma profecia chamada falsa. Percebemos que o assim diz o Senhor no Novo Testamento é equivalente ao está escrito. Lembra do está escrito que o próprio Jesus usou na tentação? Quando Satanás vinha com uma proposta distorcendo a palavra, porque é próprio de Satanás distorcer a palavra. Ele conhece a palavra, mas ele distorce a palavra. Aí Jesus diz, está escrito. Essa palavra está escrito, ela tem o mesmo peso, ela é equivalente ao assim diz o Senhor. Sendo que o está escrito está muito presente no Novo Testamento. E, irmãos, percebemos então que a profecia ontem e hoje, esse pano de fundo que eu preciso aqui colocar diante da igreja, ela tem um foco em Israel. Essa profecia, Israel enquanto nação. O texto que nós lemos não está falando diretamente ou primeiramente a mim e a você, não. Está falando, se dirigindo ao povo de Israel naquele contexto, naquela situação, uma situação, vamos dizer, pré-exílica, porque não tinha ocorrido o exílio de forma alguma, mas o Isaías já está dizendo, olha, haverá sim o tratamento de Deus, olha que coisa impressionante, no exílio, mas depois haverá um ajuntamento.
Isaías é aquele tipo de profeta, não é? Que ele usa um discurso firme, mas depois ele traz o consolo. Ele traz, junto com a profecia dele, nós temos aquilo que era de fato chamando a atenção ao povo de Israel dos erros, dos pecados, das transgressões que tinham ocorrido, mas ele traz um consolo, ele traz sempre uma palavra de alento e de esperança. Então, essa palavra, esse texto, no primeiro plano, foi escrito para o povo de Israel, tá certo? A nação de Israel é aqui cerca de 600 anos aproximadamente antes de Cristo. E a teologia da substituição, é chamada teologia da substituição, que hoje compreende alguns teólogos, muito assim, promissores que nós tivemos. Eu não quero citar nenhum deles aqui, mas assim, nós não pegamos esse caminho da teologia da substituição. Aquela questão de que nós somos hoje o Israel de Deus, ela precisa ser vista com algum cuidado. Porque assim, Israel, enquanto nação, cumpriu ou procurou cumprir a missão dele. Procurou cumprir. E nós, enquanto igreja, estamos numa outra aliança. A aliança feita com Israel, o pacto feito com Israel, foi um. Está dentro da antiga aliança, no Antigo Testamento. O pacto feito com a igreja é outro, está com um pacto de graça, feito por Jesus Cristo. Não que aquele povo não tivesse, porque nós sabemos que a missão de Israel foi o quê? Foi preservar o nome de Deus e fazer com que o Messias chegasse. Mas é preciso que vejamos com certo cuidado essa questão de pegar as promessas todas, é isso que eu quero deixar claro para os irmãos. As promessas todas que foram dadas a Israel enquanto nação e que existem na Bíblia, que tem na Bíblia, e nós podemos assim trazer para nós sem termos o cuidado de fazer a leitura do texto e do contexto. Porque pode ser que alguém esteja diante de situações no lidar com a Bíblia, que faça essa leitura literal das coisas. Olha, isso aqui é para mim. E algumas promessas feitas, meus irmãos, não esqueçamos, elas foram feitas diretamente a Israel ou diretamente a um personagem da Bíblia. Agora, o que é que existe, pastor, então? E por que está na Bíblia? E por que existe na Bíblia? E por que eu estou pregando nessa noite? Porque existe o princípio. O princípio ele está tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E o princípio aqui é o princípio de que Deus, ele faz o que ele faz pelo seu poder. E ele é o que ele é pela sua soberania. Então, esse princípio permanece independentemente do tempo, independentemente da situação e do contexto. Por isso que nós devemos, sim, sempre olhar para o Antigo Testamento. Porque o princípio de Deus agir, de Deus fazer, de Deus estar conosco, de Deus interagir com o povo, esse princípio permanece. E nós percebemos então que Deus tem os seus propósitos, os seus eternos propósitos, e por isso a importância dessa mensagem com o assim diz o Senhor. Percebemos então, irmãos, que no versículo 1, eu vou pedir que projete aqui, né, o versículo 1 de Isaías 43. Vamos ler, me acompanhando na leitura. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou a Jacó e que te formou a Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Assim diz o Senhor. E eu gostaria aqui de destacar, no próprio versículo, primeiro, esse assim diz o Senhor, o que é que implica, o que é que está dentro dele. Assim diz o Senhor que encoraja, porque ele vem e diz, não temas. Ele disse ao povo de Israel, e agora por extensão, pelo princípio do Deus que fala lá e fala hoje nessa noite, diz, não temas. O assim diz o Senhor, ele traz uma palavra de encorajamento. Porque, irmãos, nós vivemos numa era do medo. A era do medo. E desde que o mundo, é claro, e desde que o homem é homem, a pessoa tem medo de algumas situações. E nós percebemos o quanto a Bíblia se preocupou em ter, não temas.
Alguém já disse que tem cerca de 365 vezes. Eu nunca contei, não. Mas eu não duvido. Porque muito não temas que nós temos nas Escrituras, não temas. É dizendo para mim e para você que eu não devo temer, porque existe um Deus que está comigo e que me encoraja, que me fortalece. Apesar do contexto, sim, que inspira temor, mas eu não devo temer. E tem gente que teme, e às vezes teme por coisas que não existem, por questões que são irreais. Quem sabe é o caso de alguém aqui nessa noite. Você está temendo com algo, ou temendo algo que não existe, está na sua mente, está no seu coração, está no amanhã que não lhe pertence, você não sabe nem como irá chegar lá. Mas não temas, é a palavra de encorajamento que Deus trouxe ao povo de Israel e traz para mim e para você nessa noite. Assim diz o Senhor que redime. O versículo 1 diz, porque eu te remi. Aqui o remir é a redenção, é o resgate, é a compra. Muito própria no contexto de escravatura, não é? Onde o escravo muitas vezes era comprado e ele era livre. Ele ia a forro porque o amo, o Senhor, não é? Fazia com que aquela pessoa tivesse liberdade. E nós percebemos aqui que essa palavra nos alcança hoje. Assim diz o Senhor que redime, ou seja, eu estou libertando, eu libertei você, eu lhe redimi, eu provoquei, eu realizei eterna redenção. Deus está falando para nós nessa noite através do profeta Isaías. Assim diz o Senhor que nos conhece. Diz o texto no versículo 1, chamei-te pelo teu nome. Chamar pelo nome, irmãos, não é só chamar pelo nome. Chamar pelo nome no sentido hebraico, quando a gente vai perceber o que é que o profeta Isaías estava dizendo. Os estudiosos do hebraico dizem chamar pelo nome é ter intimidade. Deus está dizendo, eu lhe conheço de perto. Eu lhe conheço, eu sei quem você é. Eu conheço você muito mais do que você se conhece. E é impressionante, eu já disse isso em outras mensagens, mas é impressionante que tanta gente hoje no mundo, irmãos, bilhões de pessoas, e Deus conhece cada um. Ele me conhece mais do que eu me conheço e conhece a você. Ele sabe, ele chama pelo nome. Ele chamou a Samuel, aquele menino que estava ali com aquela situação, né, diante dos seus sacerdotes, ali, Ofni e Finéias, filhos de Eli, tendo aquela situação tão degradante de caráter espiritual e até moral. E o Senhor chama Samuel pelo nome. Ele nos chama pelo nome. Ele está dizendo para mim e para você, eu conheço você. Eu sei quem você é. Eu conheço as suas dores. Eu conheço as suas lutas. Eu sei o que você passa. Meus irmãos, assim diz o Senhor que nos conhece e chama pelo nome. Há muitos anos atrás, já vai um bom tempo, ainda eu não estava nem no ministério pastoral. Aquela coisa de jovem que está sem saber, tem a chamada, mas fica sem saber. E eu lembro que fui prestar um concurso público. E nesse concurso era impressionante. E na sala eram 40 pessoas, e todas as 40 homens, né, rapazes, e impressionante. Todos, até o fiscal olhou assim e disse, como é que pode? Todos São Paulo. O que mudava era só o sobrenome. Paulo não sei o quê, Paulo isso, Paulo aquilo. Isso é impressionante. Parece que fizeram por ordem alfabética aqui, colocou todo mundo. E eu fiquei olhando assim, meu Deus, né? O Senhor conhece cada um. Me lembro disso agora para saber que Deus conhece a gente pelo nome, não é porque o nome tem esse significado para nós de conhecimento, mas é porque Ele conhece a minha vida além do nome. Ele sabe o que eu passo no íntimo da minha alma. Ele sabe muitas vezes o que eu penso lá dentro do meu quarto, no travesseiro, quando ninguém está vendo. Às vezes só o pensar, Ele conhece. E a palavra de Isaías é, olha, eu conheço você, Israel, eu conheço você. Eu sei quem você é. E assim diz o Senhor, que é dono.
O final do versículo 1 diz: chamei-te pelo teu nome, tu és meu dono. Eu sei que é uma expressão, um termo, para os nossos padrões de hoje, no mundo ocidental, no pleno século XXI, não é? Mas o que é o dono aqui? É o Senhor. O senhorio de Deus. Olha, você pertence a mim, você é minha propriedade, Israel. Eu tanto sou o seu Senhor, quanto você é meu. E há anos atrás, eu lembro do professor Ducler aqui, o querido professor Ducler, ele contando uma história, se você pudesse acompanhar a paciência da explanação do professor Ducler, os que aqui conheceram, bebia muito, era muita sabedoria bíblica. E ele falando justamente sobre o senhorio de Deus em nossa vida, ele contou a história de um menininho que um tempo desse, compartilhei com as nossas crianças lá. De um menino que tinha o barquinho, né, que fez o barquinho de papel e brincava e soltava o barquinho num córrego próximo à casa dele, até o dia que esse barquinho tomou um destino que ele não pôde mais acompanhar, a correnteza um pouco mais forte, e é chamado pela mãe para entrar em casa, e naquela noite, diz o professor Ducler, que aquele menino ficou indagando qual seria o destino do barquinho de papel dele. E no outro dia ele pede a mãe para ir com ele, em busca do barquinho de papel. E o contexto que o professor coloca é um contexto rural, de campo, né? E ele depois encontra esse barquinho de papel lá preso a um ramo de uma árvore, de um galho. E quando ele pega o barquinho de papel, ele diz: meu barquinho, você é meu 2 vezes. Primeiro, porque eu te fiz. Segundo, porque eu te salvei. E assim Deus disse para mim e para você nessa noite: olha, você é meu 2 vezes. Você é meu 2 vezes. Você é minha 2 vezes, minha filha. Primeiro, porque eu te fiz. Segundo, porque eu te salvei. Por isso que ele vem e diz aqui: tu és meu. Somos propriedades do Senhor. Eu estou falando para crentes nessa noite. E quem ainda não foi alcançado por essa graça desse Deus que nos ama tanto, precisa, mesmo que você não entenda, porque é até difícil entender o amor de Deus. Como é que pode? Eu não mereço, mas Ele me ama. Eu não mereço nada, porque não é pelos méritos, não é pelo que eu faço, mas Ele me ama. Você possa nessa noite entender o quanto Deus te ama, o quanto Deus é Senhor, o quanto nós estamos bem quando estamos na mão dEle. Então, tu és meu, tu és meu. A expressão de alguns quando estão com raiva, não é? Diz assim: ninguém mexa comigo porque eu sou dono do meu nariz, eu sou dono da minha vida. Já ouvi alguém falando assim? Quem sabe foi você, e eu também. Falamos, irados para ninguém, e dizemos: eu sou dono da minha vida, ninguém mexa comigo. Quando é crente é diferente, você vai ter que repensar quando você for falar isso. Por quê? Porque você tem um dono, você tem um Senhor, você não é dono do seu próprio nariz, não. Existe um Deus que é Senhor da sua vida. Mas nós vamos adiante, irmãos, e vamos ao versículo 2. Olha, não perca nada não, tá certo? Vai me acompanhando. E você pode estar aqui no corpo, mas a mente já foi lá longe. Não faça isso não. Fica aqui, tá certo? Me acompanhe. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão, ou seja, não te afogarão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ô versículo maravilhoso, irmãos. Porque aqui a gente tem muita coisa, mas eu vou correr aqui. E percebemos que esse Deus que diz assim, diz o Senhor, e que o profeta usa e que fala através do mandar dele, ele está presente quando? Ele está presente aqui agora, é a presença de Deus que vai fazer a grande diferença no povo de Israel, e a presença de Deus que faz grande diferença na minha vida e na sua vida. Por isso que eu aprecio muito a Bíblia. Olha, irmãos, nas entrelinhas, conversando com os irmãos que militam aqui no direito, né, na advocacia, pastor, uma vírgula faz diferença, e faz mesmo. Na nossa língua
Se não usarmos uma vírgula no lugar certo, pode ser uma tragédia na redação, no escrito. Faz grande diferença. Na música, um pontozinho faz, na nota. E aqui na Bíblia, um termo faz grande diferença. Veja como é que tem no versículo 2 que lemos. Quando passares. É impressionante que não tem se passar. Se é uma partícula condicional, que ela está baseada numa hipótese, que pode ocorrer ou não ocorrer. É uma dedução. Se acontecer, é uma suposição. Mas o termo não é o se, é quando. E qual é a grande diferença? O quando é o Deus de Israel dizendo para mim e para você, nessa noite, dizendo, olha, não é se vai acontecer, é quando acontecer, ou seja, vai acontecer. Você passará por rios que querem te afogar. Você passará por locais que querem te submergir. Você passará por fornalha, não uma fornalha literal, como vamos ver daqui a pouco. Aqui alguns passaram, mas a fornalha da provação. Então, quando acontecer? Esse quando, irmãos, essa conjunção maravilhosa, diz para mim e para você que de fato nós vamos passar. Aliás, o quando, o advérbio de tempo, desculpe. Vai acontecer, é uma questão de tempo. É uma questão de momento. É uma questão de situação. E o Deus que traz essa palavra de que quando isso vai acontecer, Ele está presente, quando passares pelas águas, é a primeira noção, o primeiro aspecto que Ele traz. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelas águas, irmãos, é uma alusão aqui à passagem do Mar Vermelho. Quando passares pelas águas. Nós nos voltamos o nosso olhar para Êxodo 14, 21 e 22. Eu pedi que projete Êxodo 14, 21 e 22. Nós vamos ler juntos. Para você ver, relembrar o contexto, como as Escrituras narram, a passagem do povo de Israel no meio do mar. Leiamos juntos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca. E as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. E as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Irmãos, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E aqui nós percebemos que Moisés estendeu a mão dele, não é? Não foi o cajado, foi a mão. Mas nós sabemos perfeitamente que quem abriu aquele mar não foi a mão de Moisés. Quem abriu aquele mar foi a mão de quem? A mão de Deus. Porque diz que o Senhor fez o mar se abrir. E alguns teólogos que veem essa passagem, quem é frequentador de EBD, bom em EBD, não perde, sabe, conhece o que tem se escrito muitas vezes em relação à Bíblia, e não é uma veracidade, não é? Porque faz parte de uma teologia que não se coaduna, e ela critica tudo, é uma crítica textual e de texto, e se levanta e se questiona para se tentar demitizar e desmistificar algumas ações de Deus nas Escrituras. Alguém chega a comentar, dizendo que na realidade não houve muro nenhum. O povo passou em seco porque naquele tempo era próprio do Mar Vermelho estar seco, ou com a água, não é, rente aos pés, nos tornozelos. Então não houve assim essa coisa de muros. Então é uma explicação. E que, na realidade, a ciência diz que em determinado período, alguns rios, acontece isso. Eu já passei por rio no sertão, que as pessoas diziam, olha, pastor, aqui no inverno
isso aqui fica caudaloso de levar tudo. Mas era um caminho. Mas, irmãos, o impressionante é que, se não foi milagre, se não foi a mão de Deus que fez, ele fez de qualquer forma quando os egípcios entraram. Porque eu nunca vi ninguém morrer no seco. E a palavra de Deus diz que as águas se fecharam e aqueles egípcios que entraram, a cavalaria de Faraó, toda ela pereceu. Então, Deus de fato fez abrir o mar, e esse assim diz é que Ele está dizendo para mim, por extensão, e a você, nessa noite, que a grande diferença que faz aí é porque Ele está presente, Ele está conosco. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. A presença de Deus é que faz toda a diferença. Que está presente também quando passares pelos rios. Ele diz, quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelos rios, é uma alusão à travessia do rio Jordão. E o povo de Israel, diante da terra prometida, o povo tinha peregrinado 40 anos no deserto, e agora esse povo estava em frente à terra da promessa. E eles passam, e nesse período, eu vou pedir também que projete o texto de Josué, capítulo 3, os versículos 14 a 17, um texto um pouco maior, mas nós vamos ler Josué 3, 14 a 17. Leiamos juntos. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Prepararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. O último versículo. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Os rios não te afogarão. O Jordão, segundo o texto, ele transbordava nesse tempo. Ele estava caudaloso. E Deus faz com que, de um lado, as águas se detenham, lá acima, e o povo passa com os pés enxutos, a seco, o rio Jordão, rumo à terra prometida. É um Deus que está presente diante de rios, que, se não fosse a intervenção dele, teria nos afogado. Eu lembro também dos discípulos, rapidamente, lá no Novo Testamento, quando eles estão no mar da Galileia, diante daquele temporal, e Jesus está no barco, por isso que a presença de Jesus é que faz toda a diferença. E Jesus ali repreende a fúria do mar, a fúria dos ventos, e eles chegam, são e salvos no outro lugar, do outro lado, por quê? Porque o Senhor Jesus estava com eles. Assim diz o Senhor que está presente quando nós passamos pelos rios que querem nos afogar. Assim diz o Senhor que está presente quando nós passamos pelo fogo. E aqui sinônimo de provação. O final do versículo 2 diz: quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Passar pelo fogo aqui, irmãos, é uma metáfora para a proteção de Deus. E o que eu entendo como surpreendente nos episódios bíblicos e que precisamos trazer para nós, é que muitas vezes Deus não protege no sentido de não chegar até nós a prova, o fogo. Não. Porque muitas vezes em nossas orações, Senhor, segura aí, permita que não aconteça. Você já orou assim ou não? Já oramos, Senhor, que não aconteça nada disso. E aí, quando vem, a gente fica, Senhor, eu pedi tanto que não viesse. Senhor, e agora? Porque muitas vezes Deus permite, irmãos. Mas sabe qual é o grande diferencial aí? É que Ele está conosco. Ele vai no meio.
das águas, ele está no barco e ele está no meio do fogo. Vou pedir que projetem aí Daniel 3, 25 a 27. A experiência é maravilhosa e com esse aspecto nós encerramos. A experiência maravilhosa de Misael, Ananias e Azarias, judeus jovens, que vão para a Babilônia, recebem outros nomes, Sadraque, Mesaque e Abednego, e diante de uma situação que veio para provar a fé deles. Porque Nabucodonosor, que era rei da Babilônia, era tido como um deus. E fez com que, durante aqueles dias, ninguém adorasse nenhum outro deus, a não ser a estátua que ele erigiu, como proposta dos seus colaboradores, dos seus príncipes, não é? Dos sátrapas, aqueles que estavam ali diante dele, bajulando, e sabendo também que esses 3 jovens estavam adorando ao Deus de Israel, o que não era permitido durante aqueles dias. Mas acompanhe a leitura aí de Daniel 3, 25 e 27, diz: e estes 3 homens, eu poderíamos até dizer, esses 3 rapazes, esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do fogo, de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando, eu nunca vi ninguém passear no fogo, dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Meus irmãos, aqui é claro, Deus não fez com que a fornalha fosse evitada, os jovens foram atados e jogados naquela fornalha que, segundo os estudiosos, tinha cerca de 1000 graus centígrados. É muito quente, é muito calor. Humanamente falando, esses jovens não tinham como sobrar nada deles. E aí, quando Nabucodonosor olha, porque a estrutura era tal que eles eram jogados, eles eram lançados por cima, e o rei ficava numa cadeira olhando a cena deles serem queimados ali, na parte um pouco mais inferior. E quando o rei Nabucodonosor nota que nada acontece com esses 3 rapazes, e que inclusive vê mais ainda, porque Deus muitas vezes permite a uma pessoa ímpia ver coisas maravilhosas para claramente perceber quem Deus é e o que Deus faz. E ele viu que aquele quarto, porque jogaram 3 e o texto diz que eram 4, ele disse que estava vendo 4. E o quarto semelhante aos deuses, ou seja, com um fulgor, com um resplendor tão grande na sua imagem. Então, nós percebemos que quando Deus, Ele faz com que nós possamos passar pela fornalha de aflição, as lutas que muitas vezes vêm sobre a nossa vida, quando Ele não tira, quando Ele não evita, quando Ele diz, não vai acontecer, Ele entra conosco. Esse é o grande segredo. Ele entra junto, Ele está junto. Não é assim que acontece conosco, em muitas situações que passamos? Deus chega primeiro, como alguém já disse, e chega mesmo. Já está lá presente. Meus irmãos, nessa noite eu trago essa palavra e finalizo com a parte A do versículo 3, que é maravilhosa. E isso nós devemos guardar como uma palavra para nós jamais esquecermos. Por que é que Deus fez essas coisas? O que é que Deus faz com a sua misericórdia e a sua graça, de que nós, quando pensamos que as situações são desesperadoras, terríveis sobre nós, rios que querem muitas vezes afogar, o calor tão grande da batalha, da luta que nós travamos, a grande resposta está aí. A resposta está aí, porque eu sou o Senhor, teu Deus. Ou seja, Deus faz o que faz, porque Ele é o Senhor, porque Ele é Deus, porque Ele é soberano,
porque Ele tem poder, porque Ele, quando quer agir e tem propósitos, Ele não precisa pedir permissão a ninguém. Ele não precisa nem sequer, embora é bom orar, mas Ele nem sequer precisa do nosso clamor e das nossas orações. É bom orar porque nós fazemos o exercício de fé diante de Deus. Mas Ele age independentemente de que alguém venha e dê alguma deliberação. Já ouviram sobre isso? Vamos pedir a deliberação para que Deus... Não, Ele não precisa, Ele faz porque Ele é Senhor. Nessa noite, seja você edificado, seja você fortalecido com essa palavra. O Senhor fala, conselho da profecia, assim diz o Senhor para mim e para você. Assim diz o Senhor, para você e para mim, e nós temos um Deus maravilhoso. Meu desejo nessa noite é que todos os que estão aqui, todos nós, possamos ter essa dimensão maravilhosa, celestial, esplendorosa do Deus, que é Deus, independentemente das circunstâncias que passamos, das lutas que enfrentamos. O Senhor continua sendo Deus, seja na tempestade, seja nos rios que querem afogar, seja na fornalha. Nós vamos entoar um cântico e voltarei orando com vocês, pedindo a Deus graça. Nós não vamos pedir para que seja evitado fornalha ou os rios não aconteçam, porque nós vamos lembrar do quando, certo? Não vamos lembrar do se, é quando acontecer, nós vamos estar com Ele junto a nós. Eu estarei com você. Foi a promessa dada a Israel e é dada àqueles que confiam no Senhor. Estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. O ser humano é que deixa e que pensa que pode viver uma vida independentemente de Deus, longe de Deus. Porque para alguns, para que ter um Deus que fica, às vezes, tolhendo algumas situações que meu corpo, minha carne, enquanto pessoa, eu gosto de fazer. Não quero ter prestação de contas a dar um Deus. Tem gente que pensa assim. No dia a dia, irmãos nossos, da nossa vida, nós precisamos ter isso muito claro. Muito claro. A presença de Deus, seja em qualquer circunstância, em qualquer lugar, faz toda a diferença. Porque Ele é Deus. Como é que vão as coisas? Como é que você tem passado? Às vezes a gente pergunta isso quase que diariamente, né? Está tudo bem? A gente não pergunta? Às vezes a resposta, às vezes não, geralmente a resposta que vem de lá é: está tudo bem. Mas nem sempre está. Nem sempre está tudo bem. É porque nós não devemos abrir, e eu entendo, a gente não abre o coração para quem não conhece a nossa dor, quem não tem intimidade muito com a gente. A gente às vezes não quer se expor, não é? E não estamos totalmente errados, não. A gente precisa falar as nossas dores a alguém que conhece a gente. A gente que nos conhece pelo nome. A gente que está conosco, independentemente se tudo vai bem. Porque tem gente que está com você quando tudo vai bem apenas. Não é? Há muitos amigos quando tudo vai bem. Mas quando as coisas começam a piorar em nossa vida, e a gente começa a ter lutas e problemas e dificuldades, e precisa de uma mão amiga, de um ombro amigo, não é? Às vezes nós contamos com poucos. O que eu, na realidade, preciso colocar diante dos irmãos e de mim mesmo, é de que, independentemente do que eu esteja passando hoje, nesses dias, nesses últimos tempos, eu sei de que existe um Deus que vela pela sua palavra. E de que a presença dele faz toda a diferença. Toda a diferença. Como vai? Está tudo bem? Está tudo bem lá dentro? Na alma, no coração, nas emoções, nas lutas que a gente pensa que são externas, mas a maior luta é a que ocorre lá dentro da gente. Turbilhão de situações. Está tudo bem com o casamento? Está tudo bem com a família? Está tudo bem no trabalho? Na repartição?
Está tudo bem com os filhos? Está tudo bem? Se existem situações que você pode chegar e dizer, ó, pastor, graças a Deus algumas coisas estão bem sim, mas nem tudo está muito bem. Então, glória a Deus por isso, porque nós estamos dando um passo muito grande para reconhecer que nós precisamos. Nós necessitamos da intervenção de Deus em nossa vida. Fazendo o que eu e você não pudemos. Moisés levantou a mão, mas seria só uma mão levantada ao ar, se não fosse a mão de Deus para abrir aquele mar que ele não podia abrir com a própria mão. Você está entendendo isso? Então vamos orar nesse momento. Eu pedi que todos se coloquem em pé, porque eu quero crer que todos nós aqui, independentemente do mais novo até de mais idade, nós temos passado, passamos e vamos passar ainda por fogo, que é sinônimo de prova, por lutas, por embates, por rios, por locais que vão querer nos afogar, não conseguirão. Não conseguirão se pudermos dizer que o Senhor está conosco ao nosso lado. Ore comigo agora, Senhor, muito obrigado. Nessa noite, porque ouvimos o assim diz o Senhor. E o assim diz o Senhor é tão categórico, tão claro, como a luz do dia. De que o Senhor faz tudo isso não porque eu mereço, mas porque o Senhor é Deus. O Senhor é soberano, poderoso. E vela pela sua palavra para cumprir. As promessas dadas a um filho teu, uma filha tua, elas permanecem, apesar de. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, quando chegar os rios que querem nos afogar, o fogo que quer queimar a nossa fé, Senhor, dá-nos a graça de podermos perceber que o quarto homem está conosco. O quarto homem, o Senhor está conosco. A tua presença é real em nossa vida. Isso faz toda a diferença, Senhor. Oh, Senhor, edifica teu povo nessa noite. Que haja conversão agora ao teu senhorio. E que questionamentos que nós fazemos, nós paremos de fazer porque falamos às vezes de coisas que não sabemos. Porque, como disse apropriadamente alguém, não há uma luta que não venha trazendo bênção. Não há uma prova que não venha trazendo o encorajamento necessário para podermos ter o escape. Nós agradecemos o Senhor. Rendemos a Ti toda a honra e toda a glória. Nós visualizamos pelos olhos da fé em Teu nome, de que mares se abrirão, de que rios nós passaremos a seco, e de que passaremos pelo fogo de forma vitoriosa por causa da Tua presença. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém.